Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e estamos na nossa primeira aula de física aqui do Exatistas. Nessa primeira aula de física, que pode ser considerada uma aula aí de física básica, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer uma coisa um pouco diferente. Não vou começar lá com a mecânica, vou começar lá com a termologia. Dentro da termologia existe o conceito de quantidade de calor e de capacidade térmica. Então vamos lá. Quantidade de calor ou calor lá na termologia pode ser entendido como sendo a energia em trânsito que flui entre dois corpos que possuem temperaturas diferentes. E essa energia em trânsito, ela sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Bom, professor, bem básico mesmo, Essa teoria e esse conceito eu já sabia e eu acredito que todo mundo já sabe também. Bom, o que você pode trazer para mim então, professor, de diferente? Vamos lá. Essa quantidade de calor, que pode ser representada com a letra Q, ela existe de dois tipos, olha só. O primeiro tipo é chamado de QS, QS vem de calor sensível, e o segundo tipo vem de QL, QL vem de calor latente, tudo bem? Professor, qual que é a diferença entre eles? Fala para mim. O Enem está chegando e eu acredito que esse conteúdo seja muito importante para a prova do Enem. Então vamos lá. QS, que seria o meu calor sensível, anotem isso aí, ele é o calor responsável pela variação de temperatura. E o QL, que é o meu calor latente, é o calor responsável pela variação de estado físico. Ou seja, olha só, se eu puxar uma flechinha aqui no QL e uma flechinha aqui no QS, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar as seguintes palavras, olha só, variação de temperatura, e no QL eu vou colocar o seguinte, ó, variação ou mudança, eu acho que fica mais bacana essa palavra mudança, só colocar assim, ó, mudança de estado físico. Ah, professor, olha só, é bem básico mesmo, que você falou que ia ser essa aula. Sim, ela é bem básica. Só que, pessoal, o básico, ele não é fácil. Ele é básico porque ele vem antes. É a base de tudo. Com esses conceitos, você consegue construir raciocínios mais elaborados, raciocínios mais complexos. Então, essa base é muito importante. Tanto que eu já tive um professor que sempre falava, se você souber muito bem tudo que é básico, você consegue a aprovação. E realmente, eu também acredito nessa filosofia dele. Então, vamos lá. Quantidade de calor é o que, professor? Está grifado ali, ó. Quantidade de calor é energia em trânsito que flui entre dois corpos que possuem temperaturas diferentes. Tudo bem? Que possuem temperaturas diferentes. E sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ou seja, se eu colocar um cara aqui que tem uma temperatura TA e um cara aqui que tem uma temperatura TB, o calor vai fluir da onde? O calor vai ir da esquerda para a direita. Tudo bem? Desde que TA seja maior do que TB. Tudo bem? Professor, esse fluxo de calor aqui, ele para em algum momento? Ele vai parar sim, tá? Ele vai parar quando? Ele vai parar quando esses dois corpos atingirem o equilíbrio térmico. A palavra equilíbrio, pessoal, aqui ela remete à igualdade. Quando o corpo A e o corpo B adquirirem a mesma temperatura, vai parar essa transferência de calor aqui entre um corpo e outro, tudo bem? Então, olha só que bacana, ó. Quando eu tiver aqui, ó, TA igual a TB, eu terei uma quantidade de calor igual a zero. Por quê? Porque vai parar essa transferência de calor, já que eles atingiram o famoso equilíbrio térmico. Tudo bem, pessoal? Bacana, Professor, o que mais você pode comentar aqui? Então, olha só. Isso é calor. Aí a gente tem dois tipos, calor sensível e latente. O calor sensível é responsável pela variação de temperatura e o latente pela mudança de estado físico.
Olha que bacana. Anotem isso porque é muito importante. E se cair, aí que começa, né, a seleção, né, de candidatos que estão mais, né, assim, espertos, ali, mais atentos ao enunciado, para aqueles ali que não estão tão atentos assim. Olha só que bacana. Não existe uma variação de temperatura simultânea com uma mudança de estado físico. Professor, como assim? Um corpo ele não pode variar a temperatura enquanto ele muda de estado físico. Ou um corpo não pode mudar de estado físico enquanto ele varia sua temperatura. Essas duas coisas, elas não acontecem simultaneamente. Ou seja, ou o corpo está com calor sensível sem calor latente, ou o corpo está com calor latente sem calor sensível. Tudo bem? Beleza? Então tá aí para vocês essa primeira dica aqui da nossa primeira aula. E vou fazer o seguinte, vou deixar para vocês também um raciocínio que eu quero que vocês partem da definição de capacidade térmica, que é a quantidade de calor em uma certa variação de temperatura, né? E cheguem nessa equação aqui, olha só, capacidade térmica é igual a massa da substância vezes o calor sensível. Então eu quero que vocês saiam dessa equação para a capacidade térmica e cheguem nessa equação de baixo aqui para a capacidade térmica, tá? As duas grandezas são as mesmas, tá? Só que as equações são diferentes. Professor, como que eu faço isso? Você vai fazer a partir da definição de capacidade térmica. Olha só, qual que é a definição de capacidade térmica? Eu vou falar aqui, mas eu gostaria muito que vocês pesquisassem também. Capacidade térmica é a relação entre a variação de temperatura que um corpo tem quando ele está exposto a uma fonte térmica. Então, é a relação entre a variação de temperatura que um corpo tem quando ele está exposto a uma fonte térmica. Tudo bem? Ou seja, quantidade de calor pela variação de temperatura. Quantidade de calor pela variação de temperatura. Estou medindo a quantidade de calor que um corpo precisa para variar sua temperatura. Em 1 grau Celsius aí, para ficar mais específico. Mas vou deixar com vocês na nossa próxima aula, na nossa próxima dica. Eu continuo a partir daqui e vou explicar bastante coisa legal sobre essas relações. Tudo bem? Galera, um abraço para todos. Fiquem com Deus, tamo junto e até a nossa próxima aula.